Glória a Deus, bem-vindos à nossa união de oração. Quando nos unimos em oração, Deus se move ao nosso favor. Foi isso que Paulo e Silas fizeram quando estavam presos no cárcere. Eles se uniram, oraram e os céus se moveram, as mãos de Deus se moveram a favor deles. E aquelas cadeias foram abertas, eles foram livres. É por isso que nós estamos sempre aqui ao meio-dia orando, nos unindo para que Deus então se move ao nosso favor. Hoje será uma oração muito forte, que será a oração das boas notícias. E eu já queria te pedir que você compartilhe com 7 pessoas. E quando você compartilhar, você vai digitar assim, boas notícias. Compartilha e digita assim, boas notícias. E não esquece também, você que não é inscrito, passa a ser inscrito. Nós precisamos essa semana chegar a 1.000 inscritos. Agora falta bem pouco. E você vai nos ajudar. Quando você se inscrever e nós chegarmos a 1.000 inscritos, o YouTube entende que esse canal é importante, vai deixar com que esse canal continue e nós possamos alcançar o maior número de pessoas. Porque assim como você vai ser abençoado, outros também serão. Hoje nós vamos realizar a oração das boas notícias, algo muito forte, profético, e hoje é o primeiro dia da semana. Nós vamos profetizar que esta nova semana que se inicie seja uma semana de boas notícias em todas as áreas de nossas vidas. Hoje é o primeiro dia da semana. Quem começa a semana consagrando a Deus, termina a semana abençoado. Guarde uma coisa que eu vou te dizer. Guarde uma coisa muito poderosa que eu aprendi e vou te passar. Quando consagramos a Deus tudo que temos, tudo que somos, Ele protege e multiplica. Seja uma pessoa que consagra a Deus a sua vida, os seus bens, porque quando consagramos a Deus, Ele protege e multiplica. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu consagro a minha vida, tudo que tenho, tudo que sou, eu consagro a Ti. Protege e multiplica. Amém. Mas não adianta você consagrar a sua vida e não consagrar as suas coisas. Quando você não consagra as suas coisas a Deus, automaticamente suas coisas se tornam do diabo. Então passe a ser uma pessoa que consagre a Deus tudo que você tem, tudo que você recebe. Aqui na minha casa, até as compras que vêm no mercado, antes de entrarem na geladeira ou nos armários, eu coloco as mãos sobre as compras e consagro, apresento a Deus. Por mais simples que seja, às vezes, por mais insignificante que seja, mas tem um poder muito violento quando você consagra a Deus. Quando recebo qualquer dinheiro que vem em minhas mãos, a primeira coisa que eu faço é tirar o meu dízimo. Eu estou dizendo para Deus que eu estou consagrando também o meu dinheiro. Quando você devolve o dízimo, você está dizendo: Senhor, as minhas finanças são tuas, protege e multiplica. Quando você amanhece orando, ou quando você participa da oração do meio-dia, você está dizendo: Senhor, eu estou consagrando o meu dia a Ti. Consagre, proteja e multiplique. Amém? Então, repita mais uma vez: Senhor Jesus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu consagro a Ti, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos fazer, o Senhor colocou no meu coração e confirmou, e por isso que eu estou fazendo aqui, a oração das boas notícias. A Bíblia diz em Provérbios 15:30, como um olhar radiante alegra o coração. As boas notícias revigoram os ossos. Olha que coisa importante. As boas notícias fortalecem os ossos. Ossos falam de estrutura. Olha o poder que tem uma boa notícia. Uma boa notícia tem poder de fortalecer a nossa estrutura. E uma má notícia, como ao contrário da má notícia. A má notícia
Quando nós estamos no nosso dia a dia e recebemos uma má notícia, às vezes de uma pessoa, um parente ou ente querido, por exemplo, que morreu, quando você recebe aquela má notícia, automaticamente você fica fraco, né? Você sente aquele peso, que esse é o poder de uma má notícia. O poder da má notícia é destabilizar, é quebrar nossa estrutura, mas a boa notícia tem poder de fortalecer a nossa estrutura, e principalmente quando essa boa notícia vem de Deus, principalmente quando o Senhor Jesus Cristo envia o Gabriel, que é o anjo mensageiro, que é o porta-voz do céu. Já pensou se nesse momento agora, quando terminasse a oração esta semana, ou daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, daqui a mesmo até alguns segundos, o Senhor envia um anjo e esse anjo traga para ti uma boa notícia, né? Vai alegrar o seu coração. E muitas das vezes estamos vivendo ao contrário, né? O Senhor me revelou sobre isso nessa madrugada quando eu orava, que muitas pessoas têm estado desanimadas, depressivas, angustiadas, até mesmo surtando dentro de casa ou sem saber o que fazer porque têm recebido más notícias. E às vezes essas más notícias não precisam vir de pessoas ou de um telefonema. Às vezes a má notícia não vai vir de um telefonema, alguém ligando, dizendo a má notícia, mas a prova, a luta, a dificuldade que aparentemente você está vivendo, ela está passando uma má notícia para você. Ela não está falando diretamente com palavras, mas está falando indiretamente, lançando energias negativas. Quando você vive aquela situação de uma má notícia, automaticamente aquela má notícia está dizendo para você que você vai morrer, que você não vai conseguir. Mas eu vim aqui, em nome de Jesus Cristo, eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus, declarar para a sua vida que neste dia em diante, nesta semana em diante, toda má notícia será quebrada. Todo espírito de má notícia será cancelado de dentro da sua casa, de dentro da sua família. Toda má notícia está sendo cancelada em nome de Jesus Cristo. Toda má notícia está sendo impedido de chegar até a ti. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que nesta semana que se inicia, o Senhor Jesus Cristo vai abrir os céus e vai nos enviar uma boa notícia. E falando sobre boa notícia, eu me lembrei que lá no Evangelho de Lucas, presta atenção nisso que nós vamos orar, prepara o seu coração que nós vamos orar. Lá em Lucas 1, eu queria que você não esquecesse de compartilhar. Já compartilhou? Compartilha aí e não esquece de se inscrever, é muito importante. Eu me lembrei lá em Lucas capítulo de número 1, a Bíblia nos conta uma história que quando o anjo do Senhor veio avisar a Isabel, a Bíblia diz que o anjo do Senhor vem anunciar a Isabel que não podia dar à luz, que não podia ser mãe. Ela vem anunciar a Isabel que ela ia gerar um homem de Deus, que era João Batista. O anjo do Senhor, ele veio trazer uma boa notícia de uma mulher estéril que não podia dar à luz, mas uma mulher que não tinha condições, aliás, uma mulher que não tinha condições, vamos dizer assim, condições de dar à luz. Ela não podia dar à luz, não tinha condições físicas, e de saúde de dar à luz. E a Bíblia diz em Lucas 1:11, então lhe apareceu um anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ou seja, o anjo do Senhor apareceu para trazer uma boa notícia. Mas o seu esposo Zacarias, ele murmurou. Quando o anjo disse que ela iria dar à luz, Zacarias murmurou, Zacarias reclamou, Zacarias duvidou. E a Bíblia diz que, por causa disso, durante 9 meses, durante toda a gestação, Zacarias ficou mudo, não pôde falar. Olha o poder que tem a dúvida. E é isso que o diabo quer fazer contigo. O anjo do Senhor já veio, já usou profeta, já usou a palavra, já falou contigo através do sonho, já liberou palavra.
já liberou palavra que você vai sair dessa dificuldade, que as portas vão se abrir. Às vezes as boas notícias já chegaram para ti, Deus já tem falado contigo, que Deus já tem trago boas notícias, que você vai viver um sobrenatural, que você vai viver o novo de Deus, que as portas se abrirão, mas você tem permitido duvidar, você tem se deixado levar pela dúvida, você tem se deixado se levar pelo poder das más notícias que estão ao seu redor. Mas eu vim aqui nessa noite declarar para a sua vida, em nome de Jesus Cristo, recebe boas notícias. Você viverá uma semana de boas notícias. Você viverá uma semana de boas notícias em nome de Jesus Cristo. Amém? Você que já compartilhou, não esquece de compartilhar e não esquece também de se inscrever. Nós vamos orar para que o Senhor envie uma boa notícia. Vamos falar com Deus. Eu estou aqui debaixo de jejum, debaixo de oração, e eu vou orar para que o Senhor libere esta semana boas notícias. Eu queria que você escrevesse aqui nos comentários a palavra boas notícias. Só escreve isso aqui nos comentários, boas notícias. Eu vou até meia-noite de hoje ler os seus comentários, vou ler o seu nome e vou orar para que isso aconteça, boas notícias. E fale com as suas palavras, declara aí agora, diga seu nome, vou viver esta semana boas notícias. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Primeiro dia da semana, vamos começar assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Senhor Jesus Cristo, neste momento, Pai, eu entro na sua presença. Pedimos perdão de nossas falhas, nossos pecados. E principalmente, Senhor, queremos te pedir perdão, porque quantas das vezes o Senhor já falou conosco, mas mesmo assim o nosso coração, às vezes, entra a dúvida, a insegurança, a ansiedade. Perdoa-nos, Senhor, de não confiar 100% num Deus tão bom, num Deus tão maravilhoso, num Deus tão fiel. Senhor Jesus Cristo, estamos aqui reunidos, eu daqui, a pessoa de lá, estamos aqui reunidos para te pedir que nesta semana o Senhor blinde a nossa vida, para que essa semana o Senhor não permita que nenhuma má notícia chegue até o nosso endereço, que nenhuma má notícia, seja espiritual ou material, chegue até nós, que possamos esta semana viver as boas notícias. E queremos, Senhor, que essas boas notícias venham do Senhor. Queremos que o Senhor abra os céus e derrame chuvas de boas notícias. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos viver o sobrenatural, quebre todo mal, desfaça todo mal preparado contra nós, desfaça todo mal que vem através de feitiços, magias, todo mal que venha através de alguém invejoso ao nosso redor, que o Senhor não permita que alcance a nossa vida e a nossa família. Ó Senhor Jesus Cristo, consagramos os nossos bens a Ti, tudo que é nosso pertence ao Senhor. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua paz, pedimos que o Senhor cuide de nós, nos conduza a pastos verdejantes e águas tranquilas. Prepara-nos uma mesa perante nós, Senhor, na presença dos nossos inimigos, e unge a nossa cabeça com óleo e faça o nosso cálice transbordar. Senhor Jesus Cristo, esta semana cremos, sem duvidar, que vamos contar
testemunho de boas notícias. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo entre no seu lar e não passe, mas faça morada no seu lar, na sua empresa, na sua vida, em nome de Jesus Cristo. A bênção de Deus esteja sobre ti, em nome de Jesus. Declare comigo, amém, e diga, eu vou viver boas notícias. Deus te abençoe, tome posse dessa oração. Esta semana será de boas notícias.